Neste vídeo, vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que pode gerar medo, dúvidas e até mesmo insegurança para você que é psicólogo recém-formado ou até mesmo para você que ainda está concluindo a faculdade de psicologia, que é a precificação da sua primeira sessão para o seu primeiro paciente, o seu primeiro cliente. Olá, estudantes de psicologia e recém-formados, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Maiana, psicóloga há 10 anos, especialista em terapia cognitiva comportamental e pós-graduada em avaliação neuropsicológica. Como que você pode precificar a sua primeira sessão sem medo? Então, se você quer começar a aprender a ter um consultório de sucesso, a viver da clínica, a fazer seus horários, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar aqui abaixo sua dúvida ou seu comentário, que talvez ele possa se tornar o próximo vídeo deste canal. Vamos começar falando o porquê que nós saímos da faculdade de psicologia com esse medo, com essa insegurança de cobrar um valor justo, porque nós temos medo de não conseguir pacientes, de não conseguir clientes. Por que que a gente sai cheio de dúvidas da faculdade, coisa que a faculdade não nos prepara? Eu não sei como está hoje, mas na minha época, lá em 2016, quando me formei, era muito comum nós ouvirmos dos próprios professores que era impossível viver da clínica, que o psicólogo na época tinha que cobrar apenas R$ 50, que não dava para você cobrar nem o valor do CRP. E por isso, muitos psicólogos viravam professores também para acabar complementando uma renda. Eu sempre escutei isso durante toda a minha graduação. E claro que quando nós saímos da faculdade, a gente tem medo, dúvidas, inseguranças, prefere acabar cobrando um valor bem baixo ali do que é o esperado, R$ 30, R$ 80, R$ 100 por sessão, justamente por causa desse medo, por causa dessa insegurança que já é criada lá ainda na faculdade de psicologia. Mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia, que é totalmente contrário daquilo que você talvez tenha ouvido dos seus professores. É sim possível você viver da clínica, é sim possível você cobrar um valor justo ali na casa dos 3 dígitos, que dê 4 dígitos mensais para o seu paciente, porém tudo isso depende de muitos fatores que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E o primeiro fator que eu quero conversar com você é por que você escolheu a faculdade de psicologia. Eu sei que muitas pessoas entram para a faculdade de psicologia para entender a si mesmas, porque acham que tem ansiedade, que tem depressão, porque acham que tem um TDAH, outros tipos de transtorno, e faz você escolher o curso de psicologia para você se entender a si mesmo. Porém, ali, no decorrer da graduação, é uma graduação longa, são 5 anos, 10 semestres, você percebe que você não vai sair se entendendo da faculdade de psicologia. Talvez sim, mas na sua grande maioria você não sai se entendendo 100%. São muitos fatores que envolvem. Então, a primeira coisa que determina o valor que você vai escolher para as suas sessões é o motivo que fez você entrar na faculdade de psicologia. Será que eu entrei na faculdade de psicologia porque eu quero ser uma psicóloga, eu quero ser boa naquilo que eu faço, eu quero salvar pessoas que estão doentes emocionalmente, doentes psicologicamente, eu quero ajudar as pessoas a compreender elas mesmas, ressignificar seus traumas, seus passados, seus medos? Ou eu entrei na faculdade de psicologia porque eu achava bonito ser psicóloga, porque eu achava que era legal dizer que eu era psicóloga, porque eu achava chique ter ali uma carteirinha, um CRP. Então, são várias coisas que vai fazer você cobrar um valor justo na sua sessão. Então, antes, faça essa pergunta a você mesmo. Por que que você entrou para a faculdade de psicologia? Outra coisa que é muito importante falarmos é que tipo de psicólogo você quer ser. E eu não estou falando de abordagem psicológica. Eu estou falando qual é o tipo de cliente que você quer atender. Porque depende muito daquilo que nós queremos para a nossa vida. Se eu quero ser uma psicóloga, que eu tenho medo de cobrar, que eu não consigo dar ali o meu preço, não consigo dizer um valor, que só o fato de eu pensar em cobrar 150, que é um valor extremamente barato por sessão, já prende aqui na minha garganta, então eu preciso repensar qual é o tipo de psicólogo que eu quero ser, qual é o tipo de público que eu quero atender. Eu quero atender pessoas jovens, eu quero atender casais, eu quero atender pessoas da comunidade LGBT, eu quero atender senhoras idosas da alta sociedade, homens empresários, qual é o tipo de psicólogo que eu quero ser? Essa é uma pergunta extremamente importante para que você saiba, a partir do momento que eu sei o tipo de psicóloga que eu quero ser, eu sei o tipo de público
que eu quero atender. Então, faça essa pergunta para você antes de você começar a colocar o preço na sua sessão. Porque existem pessoas, eu tenho amigas que falam para mim que está super satisfeita trabalhando com valor social, que isso faz elas felizes. Eu tenho amigos que estudaram comigo, que são ótimos profissionais, que sempre foram ótimos alunos, que têm aí capacidade de cobrar 300, 450 na sessão e estão cobrando 50 ou então estão atendendo de graça e são felizes com isso, que se contentam, que estão felizes com salário de 5, 6 mil reais. Então, você precisa entender qual é o tipo de psicólogo que você quer ser, porque não adianta você cobrar 350, sendo que você é feliz cobrando valor social, sendo que o seu desejo, a sua vontade dentro de você, seu coração pulsa por ajudar pessoas que não têm condições de pagar terapia, por entregar um bom trabalho para pessoas que não têm condições. Existe isso, e isso é muito bonito realmente de se fazer, é muito bonito de se ver. É muito bonito nós dizermos que nós entregamos saúde mental para pessoas que não têm condições, que fazem pelo SUS apenas uma vez por mês. Então, isso é muito legal sim de se fazer. E se o seu coração bate por isso, ok, está tudo bem. Então, você precisa saber qual é o tipo de psicólogo que você quer ser. A partir do momento que você sabe o tipo de psicólogo que você quer ser, você vai saber qual é o tipo de público que você vai querer atender. A próxima pergunta é: quais são suas especializações e pós-graduações? E aqui tudo bem você ser recém-formado e você não ter ainda nenhuma pós, não ter nenhuma especialização. Nós vamos chegar até você também. Mas se você já tem ali uma especialização, uma pós-graduação, você precisa pensar quanto foi que eu investi aqui nessa especialização, nessa pós-graduação. Qual é o tipo de aluno que eu fui na pós e na especialização? Baseado nisso, você também vai estar precificando. Porque hoje está cheio aí de pessoas que nunca fizeram uma faculdade de psicologia, que se denominam terapeuta e estão cobrando 300, 400, 550 reais no valor de uma sessão. E talvez não tenham o conhecimento que você, que acabou de se formar, ou você que está na faculdade de psicologia, está adquirindo. Então pense quais são suas especializações, sua pós-graduação, mesmo que você não tenha. Ainda assim, você é um profissional de nome, você tem autoridade no campo da saúde mental. Então, pensando nisso, você também vai escolher aquilo que você vai querer cobrar. Eu, por exemplo, eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, TCC, e pós-graduação em avaliação neuropsicológica. O valor de uma avaliação neuropsicológica hoje é a partir de R$ 2.500, mas não significa que eu vá cobrar R$ 2.500. Hoje eu tenho amigas que estudaram comigo na faculdade que cobram 5, 6, 7 mil em uma avaliação neuropsicológica, dependendo do que a pessoa quer avaliar. E isso é extorquir? Isso é ser um péssimo profissional? Não, de jeito nenhum. Isso é valorizar aquilo que você estudou tanto, o título que você lutou tanto para ter. Agora, se você acabou de se formar e você ainda não tem pós-graduação, não tem nenhuma especialização, você também pode pensar o tanto que você se dedicou à faculdade. Porque muitas das vezes você não foi um aluno de faculdade federal, você foi aluno de uma faculdade particular. E na faculdade particular você paga, o valor não é muito barato. São parcelas que você tem ali ao longo dos 5 anos da sua faculdade, mesmo que você estudou com bolsa, com programas do governo, não importa. Você se dedicou ali na faculdade. Você vem de uma situação que talvez não tinha nem o dinheiro do ônibus para pagar e ainda assim você se virava para chegar na faculdade, para estudar, se dedicou nas provas, tirava boas notas. O fato de não ter uma especialização ainda, de não ter uma pós ainda, não pode ser algo que vai impedir você de cobrar um valor justo naquilo que você estudou tanto para ter. Então, analise, verifique quanto foi que você se dedicou na faculdade de psicologia. Isso também vai fazer você refletir sobre aquilo que você quer cobrar. Claro que vai ter sempre os alunos que são medianos. Pessoas que são medianas, alunos que são medianos na faculdade, claro que elas não vão se sentir bem, não vão se sentir seguras de cobrar um valor de 150, por exemplo, de cobrar 200, 350, então nem se fala, porque elas sabem que talvez elas não se dedicaram tanto à faculdade de psicologia, então não se sentem tão seguras assim para estar cobrando um valor justo. E aí vão cobrar 30, 40, 50 ou até mesmo 100 reais. Não é porque você é recém-formado que você precisa cobrar 30 reais no valor da sua sessão. Outra coisa que você precisa analisar também é quanto é o seu custo de vida. Ai, Maiana, mas eu acabei de me formar, moro com os meus pais. Perfeito, mas aí você precisa pensar, até quando você quer morar com seus pais? O que você quer conquistar enquanto mora com eles? Pretende se casar, quer morar com o noivo, com o namorado, com a namorada? Como é que você vai fazer a sua vida? Então, analise o seu custo
de vida. Baseado no seu custo de vida, você saberá quanto que você precisa cobrar para ganhar bem trabalhando pouco, porque muitas das vezes a gente pensa no conceito de agenda lotada e talvez a agenda lotada seja: eu vou acordar 8 da manhã, vou iniciar meus atendimentos, vou só parar para o almoço, vou seguir à noite, paro para jantar e volto. Não, isso não é uma agenda lotada, isso é uma pessoa, um profissional esgotado. Agenda cheia é quando você sabe que você tem ali 5, 3, 4 pacientes por dia que você vai atender, que você ganha bem por esses pacientes, que você consegue não trabalhar na sexta-feira. Hoje eu só trabalho de segunda a quinta. É um luxo que eu me dei, trabalhar apenas de segunda a quinta. Então, qual é o seu custo de vida? O que você quer conquistar, o que você já tem, quais são as faturas, as dívidas que você tem para pagar, se atende online, internet, luz, o computador, o que você tem para pagar. Ah, eu atendo presencial. Ok, eu tenho ali que talvez sublocar uma sala, eu também tenho a internet, eu também tenho a luz, eu tenho outras coisas para pagar. Então, qual é o seu custo de vida? Baseado nisso, você também saberá quanto que você vai poder precificar os valores das suas sessões. Agora, uma pergunta que é super interessante, né? Como você quer que seja a sua vida? Você quer morar em um condomínio médio que tem uma piscina, uma quadra de esportes? Você quer ter um bom carro? Você quer poder encher o tanque de gasolina, né? Você tem filhos, quer colocar o seu filho numa escola particular? O como você quer que seja a sua vida. Ah, eu não tenho carro, não tenho apartamento, não tenho filhos, moro na casa dos meus pais. Ok, mas você quer fazer viagens? Quer viajar para onde? Quer vir para a Europa, conhecer a Europa? Quer ir para a América? O que você quer fazer da sua vida? Como você quer que seja a sua vida? Quer ter mais momentos de lazer, tempo de descansar, de estudar, de ler um bom livro? Tudo isso você precisa pensar. Então, antes de precificar a sua primeira sessão, pense: como eu quero que seja a minha vida? Baseado nisso, você também saberá como precificar a sua sessão. E se ainda assim você avaliou tudo isso e ainda não se sente seguro o suficiente para cobrar um valor que você considera justo, e quando eu digo justo, é a partir de R$ 150, ok? Isso é um valor justo. Não me senti segura ainda, não sei como que eu vou cobrar isso. É simples. Olhe a tabela do CRP. O CRP do meu estado, o mínimo para um psicólogo é R$ 280. Então, eu sei que eu tenho que cobrar a partir de 280. Por que existe o CRP? Porque nós precisamos estar pelo menos dentro do mínimo que o CRP indica para cobrarmos. Porque o próprio CRP, ele sabe quanto que o psicólogo precisa ganhar naquele estado para ter uma vida confortável. Então, no meu estado, eu considero um custo de vida um pouco mais alto, justamente porque é um estado que envolve muito turismo. E aí, o CRP, então, estabelece a partir de R$ 280 a consulta. Então, se eu sei que a partir de 280, eu posso cobrar 280, 285 ou 350, assim em diante. Claro que eu calculo o meu custo de vida, eu calculo onde eu quero estar, onde eu quero chegar e quanto que eu preciso receber para que eu tenha uma vida não levemente confortável, mas uma vida confortável, onde eu possa continuar trabalhando de segunda a quinta, onde eu possa pagar uma boa escola para o meu filho, onde eu possa ter condições de colocar gasolina no meu carro, onde eu possa ter condições de fazer um churrasco no final de semana, onde eu possa pagar o condomínio de onde eu moro e assim por diante. Então, se sentiu ali inseguro na hora de cobrar o valor, olhe a tabela do CRP do seu estado. E no CRP, eles não dizem ali que só pessoas que já têm muito tempo de formação, muito tempo de experiência que podem cobrar aquele valor, não. É a partir do momento que você tira o seu CRP. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, leve em considerações essas perguntas. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ative as notificações, deixa abaixo aqui a sua dúvida ou o seu comentário e também me siga lá nas redes sociais, no meu Instagram, que é psicóloga.maiana. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!